Olá, meu nome é Laíse, sou fonoaudióloga, pós-graduada em audiologia pela Universidade Potiguar e em habilitação e reabilitação em crianças com deficiência auditiva pela Faculdade de Odontologia de Bauru e pesquisadora da base de audição e linguagem aqui do Laís. Atualmente aluna do programa associado de pós-graduação em fonoaudiologia entre o UFPB e o UFRN. Lá no Laís, sou coordenada pela professora Sheila Andrioli Balém, que também participou da construção dessa web palestra. Vamos conversar um pouco sobre os princípios da reabilitação auditiva. Os nossos objetivos de aprendizagem da web palestra serão: conhecer os princípios básicos da abordagem oral, identificar as habilidades auditivas e compreender como a criança com deficiência auditiva desenvolve as habilidades auditivas. A população de crianças com deficiência auditiva apresenta uma grande variedade de características e necessidades. As deficiências auditivas podem diferir em termos de localização, quanto ao tipo, quanto ao grau e estabilidade do limiar, podendo ser temporária, progressiva ou permanente, podendo também ter uma causa e tempo de aquisição, podendo ocorrer sozinhas ou em combinação com outras deficiências. Cada um desses fatores tem influência na deficiência auditiva, no tipo de intervenção, no sucesso da intervenção e, como consequência, no desenvolvimento global da criança. A abordagem oral é um tipo de intervenção que tem como objetivo priorizar a alteração primária da criança, ou seja, a audição. O objetivo é auxiliar as crianças a usarem sua audição residual e assim crescerem aprendendo a ouvir e falar de forma tal que possam aumentar seus conhecimentos, suas experiências de vida e se tornarem pessoas integradas e participantes na sociedade em geral. Atualmente, com os avanços tecnológicos, é possível a utilização de diferentes recursos para propiciar a comunicação oral em crianças com deficiência auditiva. Os dispositivos eletrônicos, como os aparelhos de amplificação sonora individual e os implantes cocleares, como também o diagnóstico audiológico precoce, estão permitindo o desenvolvimento da linguagem oral por mais e mais crianças com deficiência auditiva. Para que o atendimento às crianças com perda auditiva se realize de forma adequada, deve haver um trabalho integrado entre a família, criança, terapeutas e professores. O trabalho integrado e a participação efetiva da família durante o processo terapêutico é uma das principais chaves de sucesso das habilidades auditivas e de linguagem oral pelas crianças deficientes auditivas. Dentro da abordagem oral, existem alguns princípios básicos e necessários que norteiam o trabalho para que seja realizado de forma adequada. Para dar à criança condições de usar sua audição residual, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades auditivas, seja por meio da amplificação obtida com o uso do aparelho de amplificação sonora individual, a ASI, ou outros dispositivos como implante coclear, sistema FM, entre outros. O primeiro princípio a ser observado no trabalho com deficiente auditivo é o de detecção e intervenção precoce. A detecção precoce da deficiência auditiva é uma das maiores preocupações da audiologia educacional, visto que é um dos fatores para o melhor desenvolvimento da criança com deficiência auditiva. À medida que é nos primeiros anos de vida que está havendo a maior maturação e plasticidade neurológica, tempo esse considerado ideal para estimulação auditiva. A realização de exames objetivos e comportamentais tem permitido o diagnóstico e identificação precoce logo nos primeiros anos de vida. O diagnóstico preciso nos possibilita saber o tipo, grau e configuração da perda auditiva, fato fundamental para se definir a intervenção adequada, o dispositivo eletrônico a ser indicado e o aproveitamento da audição residual dentro do período crítico para o desenvolvimento da audição e linguagem. O segundo princípio é o da amplificação.
que é o uso constante e correto do aparelho auditivo ou do implante coclear. É por meio do uso do aparelho auditivo ou do implante coclear que a criança com deficiência auditiva poderá ouvir as pessoas falando ou os sons ao seu redor. O AASE e implante coclear são recursos importantes e precisam estar em bom funcionamento, em uso constante e estarem bem adaptados e em condições acústicas favoráveis. O terceiro princípio diz respeito ao desenvolvimento da função auditiva. Os pais e responsáveis que cuidam da criança devem ser orientados a propiciar condições auditivas que possibilitem a aquisição e aprendizado da linguagem oral. A família deve favorecer um ambiente acústico favorável e procurar introduzir a criança no mundo sonoro, com experiências significativas, onde a criança deve vivenciar os sons do ambiente da forma mais natural possível, de forma prazerosa e divertida em situações do dia a dia. Integrar é o quarto princípio a que se deve obedecer no trabalho com o deficiente auditivo. Na abordagem oral, desenvolver o resíduo auditivo é fundamental. Assim, o objetivo principal é integrar a audição à personalidade da criança, no qual o sistema auditivo esteja integrado a tal ponto que a criança consiga monitorar sua fala em desenvolvimento, consiga ouvir suas próprias vocalizações, a voz de outras pessoas e compará-las. O objetivo maior é possibilitar à criança de ter o domínio das habilidades da comunicação verbal. O quinto princípio refere-se às habilidades comunicativas, isto é, nas habilidades como falar e ouvir, no qual as crianças devem ser incentivadas desde cedo a interagir, comunicando-se uma com as outras, um processo que começa desde o nascimento, na interação mãe-bebê, e que os familiares devem ser orientados para não interromper esse processo natural de comunicação. Os pais devem compreender que a comunicação envolve o falar e ouvir, e os pais e filhos devem saber quando desempenhar os dois papéis, com o objetivo de desenvolver uma atitude comunicativa. O sexto princípio é usar as sequências, etapas das habilidades auditivas para desencadear o desenvolvimento da audição, da fala e da linguagem. Trata-se de fazer com que a criança vivencie as mesmas etapas auditivas pelas quais as crianças ouvintes passam naturalmente. Agora, vamos a conhecer brevemente, vamos detalhar um pouquinho essas habilidades auditivas. A primeira delas é a detecção auditiva, que é a habilidade auditiva em que a criança deve perceber a presença e a ausência do som. A primeira habilidade a ser desenvolvida e é a introdução da criança no mundo sonoro, onde deve-se chamar a atenção para a presença e a ausência de sons. A segunda habilidade auditiva é a de discriminação auditiva, que é o ato de diferenciar dois ou mais estímulos sonoros, discriminar dois ou mais estímulos, indicando se são iguais ou diferentes. Essa habilidade fornece subsídios para a percepção das diferenças acústicas, como forte, grave, forte, fraco, agudo, grave, contínuo e intermitente. A terceira habilidade auditiva é o reconhecimento, onde é a habilidade de identificar o som e a fonte sonora com capacidade de classificar ou nomear o que ouviu. E a última habilidade auditiva é a compreensão auditiva, que é o ato de entender os estímulos sonoros, responder perguntas, seguir instruções, recontar histórias. A compreensão auditiva envolve vários fatores, como contexto, conhecimento de linguagem, memória sequencial, conhecimentos gramaticais, conceitos, estilo cognitivo e vivência social. Os processos de atenção e memória também são determinantes para o desenvolvimento auditivo. Essas habilidades auditivas são trazidas de maneira didática, de maneira individual, mas elas são trabalhadas na terapia e no contexto diário de maneira conjunta. Então, a criança vai
começar a ouvir as primeiras, vai ter a detecção de que um som está acontecendo, depois a criança vai discriminar se essa fala que está acontecendo é a mãe, o pai, ou a própria vocalização da criança, depois vai reconhecer exatamente o que o falante está falando. Então, assim, a criança vai poder reconhecer o que está sendo dito a ela e, posteriormente, a última habilidade, que é a compreensão auditiva, que ela vai entender e vai responder a esse estímulo acústico. Então, vamos continuar no 7º princípio, diz respeito à avaliação da criança. Durante todo o processo terapêutico, a criança deve estar em constante avaliação e verificar a evolução da criança, os progressos alcançados e o desenvolvimento das habilidades auditivas. Durante o tempo que se trabalha com a criança, deve-se selecionar protocolos da avaliação da fala, linguagem e habilidades auditivas, com o objetivo de mensurar as performances com os dispositivos e redirecionamentos necessários no planejamento terapêutico. Fatores como capacidade auditiva, tempo de privação auditiva, tipo de experiências oferecidas à família e envolvimento familiar fazem com que os resultados e avanços sejam diferentes entre as crianças. O último e não menos importante, o 8º princípio, é de apoiar o ingresso da criança em escolas regulares, onde a criança deve ser inserida e com orientação aos pais sobre a importância de integrar a criança em classe correspondente à sua potencialidade e propiciando condições adequadas ao desenvolvimento da audição, fala e da linguagem, sendo mais um ambiente propício a um número de experiências significativas e de estimulação auditiva e de linguagem e maiores oportunidades de aprendizagem. Em síntese, a nossa web palestra, você pode entender que nós ouvimos com o cérebro. Por isso que é tão importante a detecção e identificação precoce da deficiência auditiva para realmente começar a intervenção precoce ainda dentro do período crítico de desenvolvimento da audição e linguagem, e que existem crianças que podem desenvolver a linguagem oral por meio da sua audição residual, sendo a proposta da abordagem oral. E para o aproveitamento da informação sonora, é necessário uma detecção e intervenção precoce e a utilização do resíduo auditivo por meio dos dispositivos auxiliares da audição, como o implante coclear, o aparelho auditivo, com a realização de um processo terapêutico qualificado e centrado na família, acompanhamento da criança e famílias no centro, seja na avaliação dos resultados e nos mapeamentos e ajustes necessários, e, por fim, nas trocas de informações entre família, terapia e escola para uma reabilitação auditiva pautada na abordagem oral. Então, realmente, o foco da reabilitação na abordagem oral da intervenção é a família que realmente vai fazer com que essa criança seja uma criança fluente na linguagem oral, que realmente adquira experiências significativas, que vai fazer com que a criança desenvolva as etapas de habilidades auditivas como as crianças ouvintes. Então, a família deve estar inserida dentro da terapia fonoaudiológica e não só observar a estimulação, o trabalho do fonoaudiólogo dentro da sala de terapia, e sim participar ativamente. Lógico, com o fonoaudiólogo na sala, ele será o intermédio entre a família e a criança. Então, a família vai participar da terapia, vai desenvolver junto com a fonoaudióloga as habilidades auditivas de maneira lúdica, por meio de brincadeiras, por meio de jogos, e fazer com que seja de forma mais natural possível e que a família possa reproduzir em casa o que foi trabalhado em terapia. Então, a família vai ser realmente a chave do sucesso para a reabilitação da criança deficiente auditiva. Então, a família tem que ser trabalhada, tem que ser estimulada, tem que ser trabalhadas expectativas com base nas possíveis capacidades de desempenho da criança, e
para assim poder ser realmente a chave do sucesso da criança deficiente auditiva. Então, é isso. Aqui estão as referências e obrigada pela atenção e até a próxima web palestra. Obrigada.